Damas e cavalheiros, eu sou Marcos Salvo, mestre do RP, e nós vamos falar hoje a respeito dos indicadores de vendas do varejo que você não encontra lá no Google. Damas e cavalheiros, eu sou Marcos Salvo, mestre do RP, e nós vamos falar hoje a respeito dos indicadores de vendas do varejo que não são assim tão óbvios. Você pode, claro, fazer uma pesquisa nos mecanismos de Google da internet e verificar quais são os indicadores típicos de varejo para fazer a gestão de vendas. Os que estão lá todos são muito legais. Tem os indicadores, por exemplo, de ticket médio. É importante você saber qual é o ticket médio, é importante você ter metas para aumentar o ticket médio do seu consumidor. Tem todo tipo de indicador, mas tem alguns que não estão lá e tem pelo menos um que eu considero que deveria ser abordado com mais critério do que aquele aspecto superficial que é tratado nas pesquisas de internet, claro, cumprindo o seu propósito, mas que depende de um aprofundamento que lá na pesquisa você não vai obter. O fundamental a respeito da lucratividade é que, obviamente, lucratividade é bom, mas o que importa é a sua margem. O produto saudável é aquele que te dá uma margem de contribuição positiva. Naturalmente, quanto maior a margem, maior a lucratividade. Mas não se deve desprezar os itens que são de baixa lucratividade, desde que eles tenham uma margem importante. Para ter mais informações a respeito disso, você pode consultar o nosso vídeo sobre margem de contribuição, está aqui no card. Lá tem uma explicação detalhada do motivo pelo qual a margem de contribuição é um indicador mais importante do que a lucratividade. Um outro indicador sério que precisa ser levado em consideração é o de devoluções. Em nenhuma pesquisa que você vai fazer na internet vão apontar o indicador de devolução como um indicador de venda, mas ele é crucial. Devolução é prejuízo na veia, é prejuízo imediato. É preciso saber qual é o nível de devolução que você tem, é preciso diminuir a quantidade de devoluções e isso você só obtém fazendo um tratamento adequado da devolução, perguntando para o seu cliente por que ele está devolvendo e tratando os motivos da devolução na raiz, ou seja, na venda. Muitas vezes a devolução pode ser tratada com mais informação, com mais treinamento para o vendedor ou com mais informação para o consumidor. Um outro indicador que é muito importante também e que diz respeito às campanhas são os indicadores de desempenho pós-campanha. É muito comum que as empresas façam uma campanha, ofereçam um desconto, ofereçam um benefício, ofereçam um prêmio para o cliente e aí as vendas sobem durante a campanha. Às vezes é segmentado, você faz para um produto, para um grupo de produtos, ok, vai subir. Depois da campanha, qual é o resultado? O indicador do pós-campanha é o real indicador que indica se a sua campanha foi vitoriosa, se ela foi exitosa ou não. Porque você pode ter um grande pico de vendas durante a campanha, mas é claro, você está concedendo um benefício para o seu cliente, está concedendo um desconto, está concedendo um prêmio, a lucratividade cai, a margem cai. Quando a campanha acaba, se a sua evolução de vendas é zero, se você não está vendendo mais depois da campanha, então a sua campanha não foi um êxito. O êxito da campanha se dá quando a evolução das vendas no período pós-campanha é clara. Você fez uma campanha, trouxe o seu cliente para a loja, deu um benefício para ele e fidelizou esse cliente. E por fim, eu gostaria de falar a respeito do índice de recompra. É preciso que você saiba qual é a frequência do seu cliente na sua loja. Para isso, muitas vezes, você vai ter de identificar o seu cliente. Você vai ter que saber quem é. Eventualmente, você vai ter que fazer um plano de fidelidade, aquelas coisas de você perguntar o CPF do seu cliente. Você vai ter que oferecer um bônus, um prêmio. Talvez você vai ter de oferecer algum tipo de campanha de trocas, de pontos e etc. Mas é importante você saber quem são os clientes que vão sempre à sua loja e, principalmente, o cliente que deixa de ir. É muito comum que nessas campanhas de fidelização do cliente, em que você faz a análise do nível de recompra do seu cliente, você verifique que tem um cliente que sempre vem à sua loja e, de repente, para de ir.
Por que que ele para de ir? Ou ele vai sempre à sua loja e, de repente, ele passa aí com uma frequência muito menor. Por quê? Porque ele foi captado por um concorrente? Porque a sua loja deixou de ser atrativa por algum motivo? É preciso perseguir os motivos pelos quais os seus clientes estão deixando de comprar na sua loja, porque você gastou dinheiro para captá-lo. Você, eventualmente, investiu numa campanha para trazê-lo para a sua loja e você não pode deixar que ele se perca sem que você faça nada. Esses são os indicadores que eu considero que fazem parte do vácuo que está lá na internet e que você não vai encontrar. Se você conhece mais algum, se tem algum que você acompanha aí na sua empresa, diga aqui para nós, vamos compartilhar essas ideias, vamos trocar ideias de como é que isso pode ser aperfeiçoado. E claro, você me ensina, eu colaboro com você e a gente segue em frente. Muito obrigado, eu sou Marco Salvo, mestre do ERP, nos vemos em breve.